Ô cidadão, menino velho, estamos aqui no IPC, no Instituto Professor Cavanha, para mais uma aula. Hoje uma aula de exercício. Vamos fazer aqui um exercício de elétrica da EPICAR, Minas Gerais. Vamos ao enunciado? Sobre um plano inclinado perfeitamente liso e que não interage eletricamente com outros corpos, está fixada uma partícula A, eletrizada com carga mais QA. Inicialmente, uma outra partícula B, eletrizada com carga mais QB, é abandonada na posição indicada na figura a seguir. Nessa condição inicial, tem-se que o campo elétrico no ponto P, entre as partículas A e B, é nulo. A distância de B a P é 4 vezes a distância de A até P. A massa de B é mB, θ é o ângulo de inclinação do plano inclinado em relação à horizontal, K é a constante eletrostática do meio, e G é a aceleração da gravidade. Após esse instante inicial, observa-se que a partícula B se move lentamente ao longo do plano inclinado, atingindo uma posição de equilíbrio estático, de forma que a distância final entre as partículas A e B fique igual a... Então, pessoal, após a leitura do enunciado, vamos analisar a figura e as informações contidas no texto. Vamos lá ao quadro. Olha, eu tenho aqui o plano inclinado fornecido no texto, né? Onde eu vou ter aqui um corpo A e um corpo B. O corpo A fixo, com carga mais que A. E o corpo B ele é abandonado aqui no plano inclinado, nessa rampa, com carga mais Q e massa MB, tá? No campo gravitacional G. Antes de começar a descer, ele forneceu uma situação inicial onde que a distância do corpo B até o ponto P, na linha que liga os dois corpos, é 4 vezes a distância do corpo A até o ponto P. Tá? Então aqui vale D e aqui vale 4D. E ele forneceu também que o campo elétrico resultante no ponto P, criado pelos dois corpos eletrizados, é nulo. O campo resultante é nulo. Então nós temos na primeira situação distância de B até P4D e o campo resultante no ponto P igual a zero. O que significa isso? Que esse corpo positivo ele vai criar aqui um campo, vou chamar aqui de EA, para cima, de afastamento. Eu vou ter aqui um campo criado por B nesse ponto de afastamento para baixo. E aqui vai estar o EB, onde o EA e o EB têm o mesmo módulo. Olha aqui, ó. O EA e o EB têm o mesmo módulo. Tá? Isso foi fornecido no texto. Mas quem que é EA? Formulazinha do campo elétrico, do módulo K, módulo da carga de A sobre a distância de A ao quadrado. Igual, campo elétrico do B, K, módulo da carga de B sobre a distância de B ao quadrado. Já posso fazer aqui cancelar esse K. É uma igualdade. Aqui continua QA, ó, continua QA, módulo, e aqui continua QB. Distância de A é D. Distância de A é D, fica D quadrado. Distância de B é 4D. 4D elevado ao quadrado. Aqui vamos analisar, pessoal, olha, esse D quadrado pode cancelar com esse D quadrado. E 4 ao quadrado vai dar 16. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, QA, aqui fica QA, igual a QB sobre 16. Então, o resultado dessa igualdade é isso aqui. Aqui eu tenho QA. Eu poderia isolar QB ou deixar em função de QA. Se eu analisar as alternativas, a gente vai perceber que a resposta está em função de QB. Então, eu vou deixar isolado QA igual a QB sobre 16. E vou para a segunda situação. Qual é a segunda situação? Ao abandonar isso aqui vai descer
Pela ação da gravidade, da ação da força-peso. Força-peso vertical para baixo, ó. Peso igual a massa vezes a gravidade. Essa força-peso vai produzir uma componente aqui na horizontal e uma componente aqui na vertical, onde vai fazer esse corpo descer. Olha, poderia colocar aqui, por exemplo, né, um plano cartesiano assim, ó, né, um eixo Y e aqui, ó, um eixo X. E esse ângulo θ vem para cá, ó. Ângulo θ vem para cá, ó. Por geometria, você consegue perceber isso, tá? Que a inclinação da rampa vai ser a inclinação da reta normal. Porque eu posso afirmar que aqui tem uma força normal, ó, tá? Uma força normal, perpendicular à rampa. E eu vou ter aqui a componente do peso na direção da normal, PY, e na direção da rampa, PX, tá? Esse bloco, ele vai ficar uma situação assim, ó. Esse bloco, endireitando aqui, montando um diagrama, então esse bloco fica assim, ó. PY para baixo, normal para cima, PX puxando o bloco para descer, e vai aparecer aqui uma força elétrica entre esses dois corpos de mesmo sinal, de cargas de mesmo sinal. Então, o que vai acontecer? Esse bloco vai descer, porque a força elétrica que vai aparecer aqui é uma força elétrica que está para cima, assim, ó. Força elétrica está para cima. Mas nessa distância, a força elétrica é menor do que o PX. E ele vai descendo. Aí, de repente, ele vai parar. Ele chega nessa situação aqui, ó, e para. Aqui ele vai parar. Por quê? Porque a força elétrica que está para cima, tá? Vai ser igual à força PX que está para baixo. Nesse ponto aqui, ele para. O exercício está pedindo qual que é o valor dessa distância. Qual que é o valor dessa distância? Em que o bloquinho, ao descer, ele fica aqui em equilíbrio estático. Ok? Essa é a segunda situação. Vou analisar apenas o corpo B com essas quatro forças. Força resultante nula, que está parado, equilíbrio estático. Posso cancelar peso com normal, e eu vou ter que Px é igual a força elétrica. Px, mg seno θ. Força elétrica, lei de Coulomb. K módulo de QA vezes módulo de QB por distância ao quadrado. A pergunta é essa aqui, ó, essa distância aqui. Eu vou permanecer o mg seno θ, massa de B, mbg seno θ. Eu vou colocar aqui o K, QA. No lugar do QA, o que eu vou fazer? No lugar do QA, eu vou colocar QB sobre 16. Então, eu vou colocar esse K um pouquinho mais alto aqui, para eu poder escrever aqui, ó, no lugar do QA, QB por 16. Vai ficar aqui, então, QB sobre 16, tá? E continua o QB. Até para destacar aqui, eu vou colocar aqui de outra cor, para perceber que eu estou substituindo no lugar do QA, QB por 16. Então, eu substituí isso aqui, ó, tá? QB por 16. E aqui embaixo continua, né, a distância ao quadrado. Continua aqui a distância ao quadrado. É esse que eu quero achar, tá? Olha, eu vou multiplicar QB vezes QB, dá QB quadrado. Vai ficar K QB quadrado sobre 16, dividido por D quadrado. É uma divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pela inversa da segunda, eu vou chegar em qual expressão? Então, vai ficar MBG seno θ. Aqui em cima, eu vou ficar, então, como K QB ao quadrado. Embaixo, 16, distância ao quadrado. Tá? Eu dividi fração por essa outra fração. Conserva a primeira pela inversa da segunda. Ok, o objetivo é achar esse D aqui, ó. Então, o objetivo
é determinar isso aqui. Então, o que, que eu vou fazer? Vou passar esse d quadrado para lá e o mg para cá. Então, aqui em cima vai ficar kqb quadrado. E lá embaixo, né, vai vir o quê? Permanece o 16 e vem mbg seno θ. Então, o 16 fica aqui e o mbg seno θ vai lá para baixo. Ok? E agora eu vou extrair a raiz disso aqui. Então, eu vou extrair a raiz do número qb quadrado 16 mbg seno θ. Eu vou extrair a raiz disso aqui. Então, lá na parte de cima eu posso tirar o Q. Né? Então, aqui eu poderia tirar o Q, assim, ó, QB. Né? Embaixo eu posso tirar quem? O 16. Eu vou colocar, então, 1/4 vezes QB. Então, eu tirei o 16, raiz quadrada de 16 é 4. 1/4. E tirei a raiz quadrada de Q ao quadrado. O que ficou dentro da raiz, então? Ficou dentro da raiz, tá? Ficou dentro da raiz, então, o K, na parte de cima, e embaixo ficou massa de B, G, seno de θ. Então, ficou esse resultado maravilhoso aqui, lindo aqui, tá certo? Então, nosso gabarito, então, é letra C. Física é bom demais, I love física.